Oi. Desculpa. O Marcos e o Aziz estão ali fora, né, já. Eu não tenho tanta criatividade para bolar um texto daquele jeito. Não tenho. Filha. Graças a paz, irmãos. Nem cumprimentei. Eu ia fazer uma brincadeira com o PRT, mas não vou. Depois vai todo mundo ficar querendo saber o que é o PRT de qualquer forma. Vai ter que vir na escola bíblica para saber o que é o PRT. Mas, de fato, tem sido uma bênção. Eu acho que tem acrescentado muito nas nossas vidas a escola bíblica. Então, você que não tem vindo, participe. Tenho certeza que vai acrescentar, vai agregar para você também. Lembrando que nosso culto começa às 18 horas. De repente você visita a gente hoje pela primeira vez, então o nosso culto começa às 18 horas. Gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 10. Carta de Romanos, carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 10, o verso do 1 até o verso 4. Romanos 10, do versículo 1 ao 4. Diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite mais uma vez, como sempre digo. Obrigado, Deus, porque temos a oportunidade de nos reunirmos para ouvirmos do Senhor, para aprendermos do Senhor. Deus, porque sabemos, ó Pai, que não é a palavra do homem que muda o coração. Ó Deus, é a tua palavra e somente a tua palavra que muda o coração. Deus, então, que nessa noite, ó Pai, a tua palavra saia da minha boca da forma mais pura, mais clara, ó Deus, para que todos possamos crescer em graça e crescer em conhecimento, ó Deus, daquilo que o Senhor nos deixou como alimento, que é a tua palavra. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Paulo se dirige aqui ao povo de Roma, à igreja de Roma, falando sobre Israel. E gostaria de começar dizendo para você que todos nós temos desejos, não é isso? Todos nós desejamos alguma coisa. Nós temos desejos pessoais, nós temos desejos profissionais, nós temos desejos em muitos âmbitos da vida, desejos emocionais. E é comum que nós desejemos que nós melhoremos de emprego, que a nossa empresa cresça. Algumas pessoas desejam filhos, esposo, esposa, desejam talvez uma viagem, não é isso? Eu desejo viajar para... Quem falou esse dia comigo que queria ir para Gramado? Eu falei, eu quero ir para Gramado. O Gil e a Aline foram para Gramado, né? Uma bênção, não foi?
Ah, Beto Carreiro, desculpa. Não, quem foi programado? Ah, tá. Eu achei que tinha ido. Amém, amém. Mas tem gente que deseja ir programado. Tem gente que deseja ir para a praia, tem gente que deseja muitas coisas. Não é assim? E há níveis, ou há a maturidade nos desejos. Porque uma criança, ela deseja coisas em que o adulto não deseja. E normalmente o adulto deseja coisas que as crianças não desejam. E quando a gente olha para as crianças, nós vemos que o desejo ele muda de forma bastante constante, né? Um dia deseja um negócio, outro dia deseja outra coisa, um dia quer ser bombeiro, outro dia quer ser médico, outro dia quer ser engenheiro, outro dia quer ser jogador de futebol, ou jogador de vôlei, sei lá. Os desejos eles vão mudando, mas os desejos vão surgindo no coração das pessoas. E tá tudo bem, é natural que nós desejemos. Paulo, ele começa o texto dizendo que, irmãos, o desejo do meu coração, o desejo de Paulo, e a minha súplica a Deus em favor deles é para que eles sejam salvos. Lembrando que Paulo está falando aos romanos sobre, nesse caso aí do capítulo 9 ao 11, sobre Israel, sobre o povo judeu. É comum que os nossos desejos, o desejo para um cristão, ele faça parte também das suas orações, não é verdade? Eu desejo alguma coisa, eu vou colocar aquilo diante de Deus. Eu vou apresentar aquele desejo diante de Deus. E alguns desejos, porque a gente tem o hábito de colocar sempre desejos talvez maiores diante de Deus. Mas eu lembro de uma situação minha em que eu desejei uma vez um tênis. Eu desejava um tênis. E aí eu lembro que um irmão em Cristo, ele me disse, por que você não ora a Deus? E eu orei a Deus por causa daquele tênis. E eu orei a Deus. Então, às vezes nós desejamos coisas, comumente falando, nós apresentamos diante de Deus as coisas mais difíceis, as coisas mais complexas, e nós precisaríamos nos lembrar que nós devemos e nós podemos apresentar diante de Deus até as menores coisas. Porque quando nós vamos ler lá em Filipenses, diz assim que todas as nossas petições devem ser todas as nossas. Lembra do todas? Uma vez eu falei sobre isso, todas. Todas as nossas petições devem ser apresentadas diante de Deus. Então, todas significa de fato todas. Nós fazemos uma pré-avaliação para apresentar diante de Deus e algumas dessas petições que nós fazemos diante de Deus, Deus vai dizer sim ou não. Às vezes tem o famoso espere, mas Deus vai dizer que sim ou não. Deus vai talvez mudar o nosso coração, porque aquilo não faz parte do desejo dele para nós. Então, existe uma parte do desejo, e todas elas são importantes, para que nós apresentemos diante de Deus. Desejo de Paulo. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que eles sejam salvos. Paulo tem um desejo, em algumas versões vai estar, ao invés de desejo, vai estar boa vontade, a boa vontade do meu coração, e tem outras versões que vai dizer que o intenso desejo do meu coração é que eles sejam salvos, e o desejo intenso do meu coração e a minha súplica a Deus é que eles sejam salvos. Paulo aqui, quando ele fala que o desejo do coração dele, a súplica, é que eles sejam salvos, ele acaba trazendo uma ideia que ele tinha começado no capítulo 9. E eu quero que você abra no capítulo 9, no versículo 1, 2 e 3. Capítulo 9, versículos 1, 2 e 3. Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Eu sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo
a carne. Olha que texto mais intenso, que texto mais cheio de uma emoção. Paulo diz que ele sente grande tristeza e ele tem incessante dor no coração. E ele tem essa tristeza e essa dor no coração por qual motivo? Capítulo 10 ele vai dizer, no 9 ele continua dizendo sobre isso, mas ele vai dizer no 10 que por que ele tem isso? Para que o povo de Israel seja salvo. A angústia dele, existem algumas versões que ele vai estar escrito, a angústia do coração de Paulo, aquilo que aflige de sobremaneira o coração dele, é enxergar o que ele chama de irmãos israelitas. Eles não são irmãos em Cristo. Eles não são porque eles não estão em Cristo. Mas ele enxerga aquele povo, que ele chama de seus compatriotas, ele enxerga aquele povo com tanta dor no coração, que ele continua dizendo no versículo 3, que ele desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, se isso fosse fazer com que eles fossem salvos. Olha quanta intensidade existe em alguém querendo que outra pessoa seja salva. E é interessante porque quando nós enxergamos no capítulo 8, até é interessante ver como é que os teólogos tratam isso, mas no capítulo 8 ele termina com frases muito intensas e alegres. Se nós formos lá no versículo 37 do capítulo 8, se quiser colocar, pode colocar, Lucas, por favor. Olha como é que ele termina de forma fervorosa o capítulo 8. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí parece que ele dá uma pausa e ele fala, mas eu tenho intensa dor no coração por causa dos meus compatriotas que estão se perdendo. Eu tenho intensa dor por causa deles. Verso 1 do capítulo 10, só para a gente continuar. Então, ele tem um desejo no coração, e esse desejo, ele transforma, ou ele envia esse desejo do coração para a sua oração. Só que, não é só uma oração. Paulo chama essa oração de súplica. E súplica é alguém que clama fervorosamente, é uma oração com fervor. Você já orou assim? Aquela oração que você clama com intensidade, que você ora com intensidade? Porque é comum nós, às vezes, colocarmos menos intensidade e às vezes mais intensidade, depende do que e depende quando. Não é assim? Às vezes depende do que e depende quando. E Paulo diz que ele ora de forma a suplicar a Deus para que o povo de Israel seja salvo. Então é muito bonito quando nós olhamos essa fala de Paulo. É muito intenso, mas também é muito reflexivo para nós. É extremamente reflexivo para nós. Porque a forma como nós enxergamos aqueles que estão se perdendo, eu não sei aqui quantos já assistiram, inclusive é extremamente triste, mas o filme A Lista de Schindler, ou algo relacionado ao nazismo, em que você vê aquelas pessoas sendo levadas de monte em locais onde elas vão morrer. Aquilo é tão chocante, não é assim? É tão chocante olhar para aquelas cenas, só que isso acontece todos os dias à nossa volta. Essas coisas acontecem todos os dias à nossa volta. Porque as pessoas, elas estão se perdendo.
Então isso, teoricamente, deveria chocar o nosso coração de alguma forma. Deveria, de alguma forma, enfervecer o coração para que nós buscássemos que essas pessoas recebessem a Jesus. Buscássemos, de alguma forma, ou de todas as formas possíveis, que essas pessoas, elas recebessem a Jesus. E quando nós olhamos a vida de Paulo, Paulo ele foi apedrejado pelos judeus. Ele teria coisas, só que ele lembra que ele já foi um. Paulo olha para a sua vida regressa e ele se lembra que ele já foi um judeu. Alguém como essas pessoas, que estão afastadas de Cristo e que elas também carecem de Cristo. Então Paulo é levado para fora, ele já foi levado para fora pelos judeus, e apedrejado, alguns judeus achavam que ele estava morto, de tanta, imagina. E aí, quando essas pessoas vão embora, achando que Paulo está morto, logo depois ele se levanta, no dia seguinte ele entra numa cidade, e logo depois ele volta para a mesma cidade, onde ele foi apedrejado. E para quê? Pregar o evangelho. Ele volta para lá para pregar o evangelho. Então, quando nós olhamos para esse verso, irmãos, o desejo do meu coração e minha súplica, Deus, por favor, é que eles sejam salvos, não é só um desejo e não é só uma súplica, é uma ação de Paulo em favor daquelas pessoas. Você entende isso? Como é extremamente importante nós olharmos para a vida dele. Hoje a gente estava falando sobre ele, e é óbvio que o nosso principal exemplo, né, é Jesus. Nosso principal exemplo é Jesus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos pessoas que tinham inclinações para o pecado, assim como nós, e essas pessoas, nós conseguimos talvez nos enxergar um pouquinho melhor nelas, exatamente por causa de todas essas dificuldades, essas mazelas, essa consciência talvez deturpada em alguns momentos. Então nós conseguimos olhar para eles e conseguimos talvez nos enxergar um pouquinho mais. Então Paulo acaba, de certa forma, representando um pouquinho a nossa realidade. E aí ele continua no versículo 2. Pode colocar o 2 para mim, Lucas? Porque dou testemunho a favor deles, de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Você conhece pessoas que têm bom caráter? Conheço. Você conhece pessoas que são honestas? Que não roubam, que não adulteram, que não matam, que não mentem? E algumas delas nem cristãs são, não é verdade? Algumas delas não são convertidas a Cristo. Talvez sejam até ateus que são assim. Paulo ele dá um testemunho em favor deles de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Na Bíblia, inclusive na Bíblia, no Antigo Testamento, são, no total, 613 mandamentos. Tá? Então, 613 mandamentos. Vamos imaginar o seguinte, eu gostaria de duas pessoas. Quem que quer? Será que eu tenho que pedir para o Rangel perguntar quem que quer? Duas pessoas, é coisa rápida. Quem que pode vir aqui? Alguém? Pronto. Ótimo. Temos duas pessoas, duas adolescentes corajosas. Elas nem sabem o que está por vir. Hoje, ok. Sobe aqui, por favor. São 613 mandamentos, certo? Vamos imaginar o seguinte. Nós temos duas cristãs, ou duas pessoas. Duas pessoas. Lembra, são 600 e quantos mandamentos? 613 mandamentos.
nós temos uma pessoa que obedece 612 mandamentos. 612, quase. E nós temos uma pessoa que obedece 1. Misericórdia, né? Um mandamento, um só. Nós temos uma pessoa que é extremamente zelosa. Extremamente zelosa. E outra, não tanto, né? Para não diminuir muito. Não tão zelosa. Jesus morreu só por ela? Mas 612, gente, não tá bom? Não, você faz melhor, né? Você faz melhor. 612. E aqui do outro lado é só 1. Fala a verdade. 612 não passa? Diante de Deus não passa? Por que que não passa? Obrigado, gente. Gente, ambas precisam igualmente de Jesus. Ambas precisam igualmente de Jesus. Então, importa se eu obedecer... E assim, são 613, assim, tem umas coisas bem... Talvez você nem sabia que era 613, achavam que eram 10, talvez achavam que era 2 e 10, enfim. Mas tem coisas lá que não fazem nem fazem sentido pra gente. Lá, não pode cortar a barba quando tá de luto, tem umas coisas bem doidas lá. Doidas não, gente, tô brincando, tá? Mas eu gostaria que você refletisse comigo. Paulo, quando ele se dirige ao povo de Israel, ele não está se dirigindo a um povo que não tinha zelo por Deus. Ele não está se dirigindo a um povo que não zelava pela palavra de Deus. Ele está se dirigindo a um povo falando que eles estão perdidos, mas eles eram o povo que mais obedeciam os mandamentos. Não acredito que eram 612. Mas o que Paulo levanta o questionamento é que eles têm zelo por Deus. Você entende que Paulo não diz que eles tinham zelo pela religião, Paulo não diz que ele tinha zelo pela comunidade, Paulo não diz nem mesmo que ele tinha zelo pela palavra. Paulo diz que eles tinham zelo por Deus. Paulo diz que eles tinham zelo por Deus. E não importa daí se a pessoa obedece 612 ou se ela obedece um só. O que ele quer dizer é que se essa pessoa não aceitar o sacrifício de Jesus, ela vai perecer. E não importa se ela comeu só uma fruta que era proibida. Você está entendendo? A fruta no Éden que era proibida, eles só comeram uma fruta. Era só uma fruta. Parece tão pequeno, parece tão banal. Mas por causa de uma desobediência, de uma coisa talvez tão pequena aos nossos olhos, toda a humanidade hoje, ela está perdida. Se não for por meio de Jesus. Se não for por meio de Jesus. Então, quando ele fala sobre o zelo, e ele ainda fala, ó, porque eu dou testemunho a favor deles. Não é contra eles, é a favor. E aí, ele se coloca, ou ele se colocava em Atos 22, versículo 3, da mesma forma como ele se enxergava. Atos 22, 3. Olha o que Paulo diz. Eu sou judeu,
Eu nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade, aqui foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso com Deus. Paulo era zeloso com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Paulo também era zeloso com Deus. E ele precisou de Cristo. E esse questionamento, ou essa interpelação que ele faz com relação à fala aos romanos eu falo em favor deles que eles têm zelo. Eles são zelosos. O problema é que eles tinham orgulho de serem e de fazerem o que faziam. Você sabia que o zelo, ele pode ser o principal pecado na vida de alguém? O zelo pode ser aquilo que mais impede a pessoa de conseguir olhar para Cristo. Tem um teólogo chamado Irving que ele diz assim que o zelo é como se fosse fogo sem luz. Fogo sem luz. Por quê? Porque a sinceridade e a devoção, elas não têm o poder de salvar uma pessoa. Não tem. E aí tem um outro cara que ele diz assim, que sempre há uma grande possibilidade de que alguém esteja sinceramente errado. Sempre há uma possibilidade de que alguém esteja sinceramente errado. Eu já estive sinceramente errado. Eu já estive em posições, eu tenho 100% de certeza que hoje eu ainda tenho algumas coisas que eu estou sinceramente errado. Eu ajo com sinceridade, eu ajo com boa consciência, mas eu nem sei. Eu não ajo com entendimento. Eu tenho zelo, tenho cuidado, porque zelo, ele significa isso, né? Zelo, ele significa cuidado. Quando alguém fala que zela pelo nome, alguém que zela pela família, alguém que zela pelo casamento, alguém que zela pela casa, alguém que zela por um carro. Quando a gente ouve uma pessoa dizendo assim, se você ouvir alguém dizendo assim, óbvio que você vai pensar, pô, eu zelo pelo meu carro. Você vai pensar o quê? A pessoa lava o carro direto. Ela cuida, né? Ela leva para manutenção preventiva, ela vai cuidar. Se alguém zela pela saúde, o que você imagina? Se alimenta bem, comendo bastante batatinha frita, muito hambúrguer, né? Mas não é qualquer hambúrguer, é McDonald's. Não é, né? Óbvio que é uma brincadeira. Mas quando alguém fala que zela pela saúde, você imagina o quê? Que a pessoa se cuida, que ela se alimenta correto, que ela pratica exercício físico, que ela bebe água corretamente. Se alguém zela pelo casamento, você sempre vem na nossa cabeça cuidado, não é isso? É ou não é? Sempre vem na nossa cabeça cuidado. Mas nem todo zelo é um zelo com entendimento. Nem todo zelo é com entendimento. Porque se eu falo que eu zelo pela minha saúde e eu estou comendo errado, ainda que eu esteja sinceramente tentando comer certo, eu posso estar comendo errado. Eu lembro da história de uma mulher, eu trabalhava, na outra empresa que eu trabalhava, e eu lembro que ela contou uma história dela, né? Ela tinha uma daquelas geladeiras de inox escovado. Você sabe qual que é, né? Inox escovado. E aí, ela tinha uma empregada, né? Uma funcionária que cuidava da casa dela e muito dedicada. E um dia ela chegou em casa e ela encontrou a geladeira toda arranhada, mas toda arranhada. E ela ficou assustada,
Falou, meu, o que aconteceu? A empregada, ela foi perguntar para a funcionária dela, e a funcionária dela falou assim, então, eu vi que a sua geladeira estava muito fosca. E eu fui passar um Bombril para deixá-la brilhando. A mulher falou que não sabia se demitia, se ficava. Ela falou que ficou perdida, porque ela falou, eu não sei o que eu faço. Zelo. Mas é zelo sem entendimento. A funcionária tinha zelo ou não tinha? Sim. Ela estava tentando cuidar da melhor forma que ela sabia, que ela podia. Mas ela não tinha entendimento de que aquela geladeira específica era fosca porque era para ser fosca. Você está entendendo? Paulo, quando ele fala para os romanos e fala sobre o povo de Israel, o que ele está dizendo é que eles têm zelo, eles têm cuidado por Deus, mas eles não conseguem compreender corretamente. Eles não conseguem enxergar como eles deveriam enxergar. Eles não estão conseguindo. Eles estão presos na religiosidade. E eles estão tentando fazer as coisas com a força do próprio braço. Eles estão fazendo as coisas do jeito que eles acham que é. Deus se apresentou de uma forma que eles não estão conseguindo compreender. Eles não estão conseguindo entender que Deus se encarnou. Deus se encarnou na pessoa de Jesus. E aí eles olhavam para si, e não só olhavam, mas eu vejo muitos hoje, até assistindo um debate, eu vejo que eles olham para si e eles tentam fazer as coisas na força do braço, e aí depois eles se gabam por fazer, não todos, óbvio, que está fazendo uma generalização, mas não são todos. Mas é a forma como eles lidam com isso. E aí, Paulo sabia que o que eles precisavam era de Jesus. E outra coisa de muita importância com relação ao que Paulo diz aqui, é que quando ele fala sobre o povo de Israel, e ele fala com emoção, ele não se deixa levar pela emoção. Ele entende que... Eu já vi situações que... Às vezes, a emoção, ela perturba a gente de uma forma que a gente fica querendo arrumar até texto bíblico, arrumar interpretação bíblica para tentar imaginar que aquela pessoa é salva por causa disso, disso, disso. E Paulo, quando ele olha para os judeus, ele fala, eles tinham um zelo por Deus, eles cuidam das coisas de Deus, mas eles não são salvos. Eu amo eles, eu daria minha vida por causa deles, mas não são salvos. Aqueles que nós amamos, exatamente porque nós amamos eles, nós precisamos falar do evangelho para eles. A gente não pode esquecer, às vezes é mais fácil de falar o evangelho para outras pessoas, mas a gente precisa se lembrar que as pessoas que nós amamos, as na nossa casa, é amigo, é primo, é tio, sei lá, a gente precisa arrumar todas as possíveis formas para conseguir falar do evangelho para essas pessoas. Às vezes a gente fica com vergonha, né? Sim, a gente fica com vergonha porque a pessoa conheceu a gente quando era criança, conheceu a gente em tal situação, e pode acontecer da pessoa vir zombar ou qualquer coisa, a gente ficar com receio de repente de a pessoa não gostar. Mas olha só, se eu amo essa pessoa, o que eu tenho que fazer? O que é mais importante na vida dela?
do que a salvação. A salvação é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa. Óbvio que eu estou dizendo salvação, mas estou querendo dizer que Deus é a pessoa mais importante. Mas não há coisa mais importante do que isso. O que importa a nossa reputação? O que importa? Não importa nada. E ele nos deixa uma reflexão aqui, Paulo nos deixa uma reflexão nisso, é que os israelitas, eles zelavam por Deus, e ainda assim não eram salvos. E nos traz uma reflexão bastante interessante, porque nos deixa mais claro de que uma pessoa não é salva porque obedece os mandamentos, uma pessoa não é salva porque é zelosa em assuntos religiosos, uma pessoa não é salva porque frequenta cultos, é membro de igreja, ou porque é líder de alguma coisa. E uma pessoa não é salva nem mesmo se ela zela por Deus. Ela não é salva nem mesmo porque ela zela por Deus. Ah, não posso falar o nome de Deus, porque a Bíblia está escrito que você não pode tomar o nome de Deus em vão. Não vou fazer isso, não, o pessoal xinga muito. Sabe, a Bíblia não é... Ninguém é salvo por causa disso. Ninguém é salvo porque zela por Deus. Ninguém é salvo por isso. Meus irmãos, ninguém é salvo. Então, o que me faz perceber é que zelo é uma qualidade neutra. Sei que parece meio estranho, mas zelo é uma qualidade neutra. Por quê? Porque se eu zelo por Deus, mas eu não sou convertido a Cristo, o zelo é a principal barreira para eu chegar a Cristo. Então, o zelo pode ser a principal barreira para alguém chegar a Cristo. Por outro lado, o zelo de alguém que serve a Cristo é alguém que vai receber galardão de Cristo. Amém? Então, o zelo não é necessariamente uma qualidade, né? Ela é neutra, porque ela pode ser um impeditivo. E aí, no verso 3 do capítulo 10, diz assim: desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Eu entendo assim, eu entendo que pode ter ignorância por vários motivos. Uma pessoa pode não saber algo, né, ou a sua ignorância, ela pode ser por vários motivos. Mas existem dois extremos. Um deles é pela falta de oportunidade. Alguém pode ser ignorante porque não teve oportunidade de ouvir, de conhecer, de saber. Agora existe o outro motivo, que é o outro extremo. Tem muitos outros. Mas o outro extremo, então, um é a falta de oportunidade e a outra é o orgulho. A ignorância pode vir por causa do orgulho. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Eles eram orgulhosos. E o orgulho é um dos principais problemas da humanidade. Animais com a internet, né? E agora com a inteligência artificial. Quando você vai para um GPT ou para algum outro site de inteligência artificial que vai te trazer muitas informações, é muito fácil a gente pesquisar alguma coisa e ter um monte de resultado. Não é assim? Quando a gente vai em algum lugar, normalmente a gente já vai com informação. Eu vou ao médico, já vou com informação. A primeira coisa, não sei você, mas eu pergunto, eu falo assim, pelo que eu
pesquisei, não é assim? A gente já chega e já fala para o médico. Os médicos já estão até acostumados. Olha, então, quase tudo antigamente, no Google, quando era só no Google, quase tudo era câncer. Quase tudo podia ser câncer. Agora, não está mais assim. Mas ainda assim, você já vai com informação. Vou arrumar o celular. Então, eu assisti uns vídeos no YouTube, pesquisei não sei aonde, e aí, tal coisa, já tentei fazer tal coisa, que eu não sabia, fiz tal coisa, e já... Não importa. Não importa onde a gente já vai com informação. A gente já vai com informação. Então, isso tende a criar cascas, tende a criar crostas de orgulho dentro da gente, porque a gente já vai com saberes, e que às vezes a gente não consegue tirar esses saberes. Às vezes é difícil de conseguir romper essa casca. Vocês estão entendendo? Às vezes é difícil de conseguir romper isso. Tem um pastor, ele entregava folhetos na rua, e aí, ele entregando folhetos, ele entrega para uma senhora que estava bem vestida, e aí ela olha para ele com um olhar de superioridade, né? E aí ela diz assim para ele: pelo visto você não sabe quem eu sou. E aí ele era um pastor muito gentil, essa é uma história real, um pastor muito gentil, e aí ele diz assim para ela: minha senhora, está chegando o dia do julgamento, e nesse dia não fará diferença alguma quem você é. Ela tinha orgulho, ela não conseguia pegar um folheto para ler. E ela, com olhar de superioridade, você não sabe quem eu sou. O povo de Israel podia ter orgulho por muitas coisas. Ele podia ter orgulho porque foi o povo escolhido, por causa de sua história, por causa de todas as suas obras, por causa dos seus heróis. Né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente enxerga muitos heróis. Por causa das suas virtudes, por causa do seu zelo. Eles tinham muito orgulho disso. E como, dentro do que eu estava dizendo antes, e como é fácil nós olharmos para nós hoje e nos encontrarmos pensando que nós somos pessoas boas. Como é fácil de nós olharmos para nós e achar que a gente sabe das coisas. Como é fácil de olhar para nós e dentro de uma moralidade que a gente vive hoje, ou mesmo ao longo da história, a gente vai fazer comparações. Eu não sei se você faz isso, mas é muito tendencioso da nossa parte. E é muito fácil de nós nos compararmos com pessoas que foram terríveis na história. Se a gente for olhar na história, se você for comparar, eu vou fazer uma outra brincadeira. Ali a gente tinha Madre Teresa de Calcutá e Hitler. Uma pessoa, de repente, obedecendo 612 mandamentos e outra obedecendo 1. Se a gente for comparar uma pessoa que é muito zelosa e outra pessoa que é uma tragédia na humanidade, como foi Hitler, Mao Tse-tung, tem uma galera aí na história. Quando a gente faz esse tipo de comparação, a gente olha para essa pessoa. Vocês já viram em velório? Em velório é tão comum, as pessoas falam assim: nossa, mas ele é uma pessoa tão boa. Não é comum? Ele é uma pessoa tão boa. Então, é muito fácil de nós olharmos para nós e, de repente, você olhar para outra pessoa e falar assim: nossa, mas ela é uma pessoa tão boa. É comum a gente dizer isso. Por quê? A gente diz porque é o que a gente acha. Só que é necessário que nós cuidemos para que essas coisas não virem orgulho dentro de nós. É necessário que a gente cuide para que essas coisas não impeçam as pessoas de conseguir enxergar aquilo que elas precisam enxergar.
Esse era o problema de Israel. Esse era o problema de Israel. E será que não é o problema da nossa realidade hoje em muitas situações? Porque quando a nossa régua ela é medida pela moralidade de outro ser humano, nós sempre vamos ter pessoas que são muito piores do que nós. E a tendência nossa é nos acharmos bons. E a tendência nossa é nos acharmos bons. E muitas pessoas elas não vêm a Cristo porque elas ficam tentando se limpar antes de que Deus as lave. Elas acham que elas conseguem fazer essa limpeza, essa purificação. O problema é que sempre vai ter um pecado novo, sempre vai ter algo novo, sempre vai ter uma sujeira nova. E é extremamente danoso para a vida das pessoas. Então eles desconheciam a justiça de Deus e eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. Quem é a justiça de Deus? Ele vai falar no versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. É um escândalo imaginar que crer em alguém traz a salvação. Para os judeus isso é um escândalo. Só que não é só para os judeus. Para a sociedade atual, as pessoas elas ficam tentando fazer coisas. Elas ficam tentando fazer coisas para ser aceitas por Deus. Só que isso não vai fazer essas pessoas aceitas por Deus. Porque a única forma de nós sermos aceitos por Deus é se nós estivermos em Cristo. Não há outra forma. Não existe uma alternativa. Não é possível. Não dá. Porque todas as coisas que nós fizermos, ainda assim, Isaías 64 vai dizer que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia diante de Deus. Então, ainda que nós fôssemos justos, zelosos, cuidadosos e tudo mais, ainda assim Deus olharia como trapos de imundícia. A gente não consegue. Eu estava falando, o Rangel e a gente estava conversando ali fora esses dias, falando sobre a santidade de Deus. É tão maluco pensar na santidade de Deus que a gente não tem ideia o que isso significa. Os anjos nem olham para Deus, de tão santo que Deus é. A Bíblia fala que eles ficam com duas asas tampando os seus rostos para olhar para Deus. E um anjo é santo? Sim ou não? Anjo peca? Não. Os anjos que pecaram caíram. Anjos não pecam, anjos são santos. E ainda assim, para eles olharem para Deus, eles têm que tampar os olhos de tão santo que Deus é. Será que a gente dá conta sozinho? A gente não dá conta. Eu não dou conta e você não dá conta. Ninguém consegue. Se a gente tentar estabelecer a nossa própria justiça, o nosso próprio caminho, não vai dar certo. Porque a única justiça aceita diante de Deus é a justiça de Cristo. Não há outra. Não há outro caminho. Não há outra pessoa pela qual nós sejamos salvos. É só por intermédio de Cristo. Então, talvez você que está aqui hoje, ou talvez assistindo aí, em algum dia, em algum tempo da história, não sei quando, não tente fazer as coisas do seu jeito, porque elas não funcionam. Não importa o quanto você seja zeloso, não importa o quanto você seja cuidadoso, não importa o quanto você seja bom, você ainda será mau aos olhos de Deus.
você ainda será mau. E nós precisamos cuidar para que essas coisas, inclusive o próprio orgulho, para que elas não firam o coração daqueles que já servem a Deus. Isso é tão sério que quando nós, só para a gente finalizar, quando nós olhamos para a Bíblia, o diabo servia a Deus, sim ou não? Servia a Deus. E ainda assim se corrompeu. Por causa de orgulho. Então, cuide para que isso não entre no seu coração. E esse é um cuidado diário. É uma coisa que nós precisamos cuidar, de fato, diariamente. Esse cuidado. Porque esse talvez pode ser o maior mal que alguém pode ter na sua caminhada cristã. Ela não cresce em Cristo. Ela não cresce em Cristo. Amém, gente? Então, primeiro, deseja a salvação das pessoas. Busque esse desejo. E suplique por essas pessoas. Segunda coisa, cuide para que o seu zelo não te impeça de servir. Que ele seja em decorrência de servir. E a terceira coisa, cuide para não deixar que o orgulho entre no seu coração. Amém?